Oi gente, eu sou Yara e eu tô aqui hoje para falar com vocês um pouquinho mais sobre o processo da SOP e algumas coisas que mudaram de maio para cá na minha vida. Para quem assistiu o vídeo, eu falei que eu tenho síndrome do ovário policístico, que foi durante o tratamento que eu fiz porque eu tava com uma inflamação que eu engravidei. E tem maiores detalhes sobre como eu descobri a síndrome lá naquele vídeo. Mas existe a vida depois da gravidez e depois do ganho de peso. Eu venho ganhando peso desde um pouco antes da pandemia, quando eu saí do meu emprego do hospital. E óbvio que com a pandemia piorou bastante esse ganho. E aí, mais ou menos no final desse ano, eu tava já com um peso bem acima e comecei a sentir algumas dores pontuais e o meu ciclo completamente irregular. Assim, mais do que o normal, vamos dizer assim. Porque quem tem síndrome do ovário policístico sabe que um ciclo irregular é um dos primeiros sintomas e o mais comum entre eles, né, eu diria. E aí, começou a me dar essas dores pontuais, eu falei, bom, é o peso, né? Eu vou fazer alguma coisa para melhorar. E aí eu comecei a procurar o SUS, especialista, para saber como é que eu fazia, para passar num médico, para fazer alguns exames, para checar se era realmente isso que eu estava pensando, né? Que era em decorrência do peso apenas, ou se tinha alguma coisa descontrolada e tal. Aí eu fui, pesquisei e tal, marquei o médico uma primeira vez e não fui. Não fui porque tem muito estigma de que quem tá com sobrepeso é desmotivado, sem força de vontade, é fraco, não tem capacidade de mudança. E eu me coloquei nesse estigma, né? Eu me coloquei nesse lugar de pensar dessa forma de mim mesmo. Então, é, é, eu não fui, porque eu achei que era falta de vergonha na cara. E claro que eu estou muito errada. Eu estava muito errada em pensar dessa forma. É, levei isso para terapia posteriormente, né? Conversei sobre isso, porque a minha aparência nunca foi uma questão na terapia. Então, eu nunca tinha levado isso para conversar e tal. Era sempre sobre outras coisas, né? Nunca foi sobre a minha aparência, sobre o meu peso, sobre como eu acho que as pessoas me enxergam. Então, nunca foi uma questão. E aí, eu não fui na médica. E por causa disso, né, que eu falei. Só que em março, as dores pioraram muito. Muito mesmo. Muito do ponto de eu começar a não acreditar em mim mesma que eu tava sentindo tanta dor. Ao ponto de eu achar que eu não ia conseguir fazer mais nada ou que eu tava ficando louca, porque não é possível que alguém tenha tanta dor assim. E é claro que isso vem de um fundo de desacreditação, de você não pôr em pauta os seus próprios sentimentos e não acreditar naquilo em que você mesmo diz, né? Porque isso é uma coisa. Isso sim é uma coisa que eu trato muito na terapia, como a minha infância, a minha vida me trouxe para esse lugar de desacreditar e mudar esse processo. E aí eu falei, não, tá bom, eu vou, né, conversando com meu namorado, ele é uma pessoa que sempre me incentivou muito a ir o que eu quisesse, né, se eu quisesse ir, se eu não quisesse ir, mas ele percebeu que eu tava, assim, muito desanimada, não queria fazer mais nada, cansada o tempo todo, com dor o tempo todo, ou dor de cabeça, ou dor no corpo, a minha perna travava, eu não conseguia subir um lance de escada, e tava, assim, muito mesmo. Aí eu fui na médica, aí dessa vez eu fui, dessa vez eu fui, e ela pediu uns exames, e ela falou, bom, emagrecer, você vai ter que emagrecer, mas com base nos seus exames eu quero te dar algumas opções, porque eu não acho que você deva emagrecer por emagrecer. Eu acho que você tem que ter um porquê, né? Ela não falou a palavra motivação, e eu achei isso bem interessante. Porque, e depois eu entendi o porquê, né? Aí eu fiz a primeira bateria de exames e voltei nela. Aí quando eu voltei nela, ela falou, olha, você tá pré-diabética, tem algumas outras alterações, como excesso de cortisol, o seu colesterol tá no limite, então assim, é pela saúde, mas mais do que isso, né? Porque eu fiz exames de imagem também, né? Ela falou assim, então, você tem ovário policístico.
Eu tenho ovário policístico. No SUS eu atuo como clínico, mas eu posso dizer pra você, esse problema que a gente tem e não tem cura, não é uma coisa que você vai optar ou não tratar. É como se você fosse, tivesse asma, tivesse pressão alta. É um tratamento para sempre. A síndrome do ovário policístico a gente trata de muitas maneiras. Então, você pode escolher usar um anticoncepcional, você pode, no seu caso, você vai usar um remédio para regularizar a sua insulina. Existem formas de tratar com alimentação, com exercício físico, né? Porque o excesso de testosterona favorece o ganho de massa muscular, então você pode usar isso a seu favor no processo de ter mais qualidade de vida. Então, assim, ela me abriu os olhos para um tratamento mais amplo, né? Porque eu sempre, síndrome do ovário policístico, ok, eu uso anticoncepcional desde os sei lá quantos anos, né? Não vou ficar pondo aqui, porque, né, não preciso me sentir mais velho do que eu já me sinto. E, ok. Aí é que a gente começou o tratamento, né? Ela conversou bastante comigo, eu falei pra ela que eu fazia psicoterapia e que eu já tinha tomado alguns remédios antes. E ela falou, olha, tudo que você me relata não é só consequência do seu transtorno de ansiedade. Me mostra também que há a possibilidade de ter uma compulsão alimentar. Então eu quero que você leve esse assunto para terapia, para que você, né, faça o acompanhamento nesse sentido, porque é bem possível que a sua relação com a comida esteja bem mais doente, né, bem mais não sadia, né, do que você imagina. E foi isso que eu fiz. Eu segui as orientações que ela me passou, a medicação que ela me passou. Eu estava tomando um antidepressivo, um remédio para insônia e um remédio para controlar a insulina, né? Que é o remédio de diabetes. É, ela calculou lá uma dosagem menor, porque eu não sou diabética, e ela me disse também você vai ter um prazo que eu posso manter você aqui comigo, sabendo do seu diagnóstico, mas a orientação que a gente tem é que depois de determinado peso a gente encaminhe para um especialista, porque normalmente faz-se uma cirurgia bariátrica quando a pessoa não tem nenhum tipo de resposta, né? Porque a gente não pode deixar a pessoa ficar doente. E aí eu falei, ok, mas eu não quero fazer, né? Aí ela falou assim, então, mas é que eu não posso ficar com o seu quadro, tendo esse diagnóstico, né, de obesidade mórbida aqui comigo. Se você não emagrecer, eu tenho que, né, passar você, transferir, vamos dizer assim, você para outro profissional. Então, existem duas opções. Eu vou te dar um prazo de 90 dias para você perder os 10 primeiros quilos. É um prazo que eu considero razoável, e é um prazo que daria mais ou menos 1 quilo por semana, que você consegue manter, né? Porque ela desconsidera a semana que a gente tá menstruada, de TPM, porque são semanas em que a gente incha e não fica bem, né? E aí ela falou, então eu vou te dar esse tempo até para que você releve também a sua opinião, caso você precise fazer a cirurgia. E eu tava muito, vamos dizer assim, consciente de não fazer a cirurgia, porque eu já tinha conhecimento do meu caso. No meu caso, a síndrome do ovário policístico não vai ser curada com a cirurgia. A gente faz a cirurgia bariátrica para uma possível cura de diabetes, né? Do diabetes do tipo 2. Então, eu estando pré-diabética, a cirurgia agiria nisso. Só que como não faria nada em relação à síndrome do ovário policístico, pelo menos na minha cabeça, não faria sentido, porque a síndrome poderia continuar desencadeando a resistência insulínica, que poderia me levar novamente a um quadro de resistência de pré-diabetes, e mesmo depois da cirurgia, né, pelo que eu entendo da síndrome do ovário policístico, eu não sei nada sobre endocrinologia, não sou especialista. Mas assim, pra mim nunca fez sentido. É claro que depois na terapia eu entendi que esse era um viés meu, de confirmação meu, que me levava pra longe da cirurgia. Mas eu realmente não quis. E aí eu falei pra ela, tudo bem, eu vou emagrecer. Aí ela, não, eu quero que você entenda. Não é pra você emagrecer, é pra você melhorar a sua qualidade de vida. Não é pra você fazer uma dieta e parar a hora que você atingir um objetivo. O seu objetivo vai ser ter mais saúde, porque a síndrome não tem cura.
Não adianta você pensar assim, você vai fazer tal coisa para chegar em um determinado lugar, porque não vai funcionar. Você precisa entender que a mudança tem que ser na sua vida. Você vai mudar a sua vida com base na sua condição. E aí eu parei para pensar sobre isso, né? O meu namorado, ele é diabético do tipo 1 e convive com injeções de insulina desde os, se eu não me engano, 6 anos de idade. Então, então, ele mudou a vida dele, né? A vida dele foi mudada por causa da condição. Quantas mil pessoas não entendem isso e trabalham isso dentro de si? E aí eu pensei, falei, poxa, é verdade, eu não deveria nunca ter pensado em dieta. Eu não deveria nunca ter pensado em outra opção que não fosse é, mudar a minha vida por causa dessa condição. A questão é que a síndrome do ovário policístico, infelizmente, ela é vista como uma síndrome ginecológica muitas vezes. Muitos médicos, inclusive os médicos que eu fui, que eram bons médicos, só falavam pra gente tomar anticoncepcional. Nunca me falaram, você tá gorda por causa disso também. E é um sintoma, sabe? É um sintoma da síndrome do ovário policístico. Entender que a minha força de vontade ou motivação, ou a minha vergonha ou não, não tem nada a ver com a doença, me fez perceber que eu era capaz de lidar com aquilo. Porque antes eu falava assim, tá só na minha mão e não é uma coisa que eu me preocupe. Mas não, entende? O fato de eu poder entender que é uma condição metabólica que faz isso e não que sou eu que estou fazendo isso, né, conscientemente, me ajudou muito a querer, inclusive, mudar. E aí foi o que eu fiz. Eu saí de lá no dia 17 de maio do consultório com os primeiros resultados, mais pedidos de exame e a data do retorno. E aí eu liguei pro meu pai e falei, deu ruim. Eu lembro que eu liguei, saí do médico e falei, deu ruim, eu tô pré-diabética, eu vou ter que tomar remédio. E aí eu tomei, ela não prescreveu, ela me sugeriu, né, falou que isso era uma coisa somente se eu quisesse, que o SUS não dá, né, não fornece esses insumos, mas, e aí ela me orientou, né, você pode tomar cromo, você pode tomar umas outras coisas para te ajudar nesse processo. E ela não deixou prescrito, ela falou e ela conversou comigo, me explicou e falou, você que gosta de pesquisar, você pesquisa sobre isso que você vai entender o que é importante. Aí, ok. Aí eu saí, né, da consulta, falei com meu pai, falei, olha, deu ruim, e eu vou emagrecer. Eu vou emagrecer, não tem opção. Aí, né, a gente conversou e tal. Ele falou, olha, o que você quiser fazer, eu te apoio. E foi a mesma coisa aqui em casa, né? O meu namorado também falou, olha, você precisa mudar? Então, né? Porque não é uma questão de você querer ou não, de você achar bom ou não. É a sua saúde. O que eu posso fazer para te ajudar? O que a gente pode mudar de comportamento para fazer? E aí foi isso que eu fiz. Eu estudei. No dia que eu já cheguei, ela tinha falado comigo sobre a dieta low carb. Ela não prescreveu nenhuma dieta porque ela não é especialista para isso. Mas ela falou, pesquisa sobre porque é a dieta mais eficaz no caso da síndrome do ovário policístico. Eu falo isso porque eu faço. Eu faço porque eu tenho síndrome do ovário policístico. Então, pesquisa sobre isso, você vai gostar. E ela me deu encaminhamento também para nutricionista. E aí eu cheguei aqui na minha casa já. A minha próxima refeição já não foi com carboidrato. No outro dia eu já tinha baixado o aplicativo, já tinha delimitado a quantidade de macronutrientes, já tinha estudado. Na mesma semana eu estudei sobre taxa metabólica basal, corri atrás das informações, corri atrás de seguir nutricionistas, se correr atrás de né, mandar ADM para as pessoas para perguntar. Tem uma moça daqui de Taubaté que tem um Instagram que fala sobre nutrição. Aí eu mandei mensagem, tirei dúvida, até porque eu tinha encontrado com a mãe dela no mercado e a mãe dela me indicou o Instagram dela, foi muita coincidência, foi muito legal também. Então, assim, eu já comecei a agir naquele dia. E aí, 60 dias depois, eu já tinha perdido 12 quilos. Hoje, do dia que eu fui lá pra hoje, eu perdi 14 quilos. O meu manequim do 52, que é o que eu tava usando, foi pro 48, que é o que eu tô usando agora.
Quer dizer, que é o que eu tô tentando usar, né? Porque praticamente não tem como. E assim, a minha qualidade de vida é outra. Eu não consigo me enxergar mais como eu estava. É incrível como tudo dói quando você não faz exercício. Eu falo pro meu namorado, né? Eu virei, tipo, testemunha do exercício, né? Eu falo pra todo mundo, não, tem que fazer exercício. Essa sua dor é exercício. Porque se você fizesse exercício, você não estaria com essa dor. A minha cunhada, gente, eu não tenho nem como explicar pra vocês. Ela manda mensagem toda semana, é ela que faz o meu acompanhamento é, de ginástica, né? Como eu disse pra vocês, não é treino, eu falo ginástica. Mas ela prepara um treino pra mim a cada 15 dias, mais ou menos, às vezes mais, às vezes menos. Ela que vai mudando conforme a minha evolução. Ela faz o acompanhamento das minhas medidas e do meu peso junto comigo. Ela me manda mensagem, pergunta como é que eu tô, como é que estão indo o treino, como é que estão indo as coisas. E assim, é outra vida, é outra vida. Eu falo pra ela, o dia que eu não faço, eu fico mais cansada, eu fico mais. Parece que até mais irritada. É outra vida, né? E então, por que eu tô fazendo esse vídeo? Pra falar pra vocês que eu emagreci? Também. Porque é muita felicidade. Mas assim, não desiste. O meu problema foi me deixar de lado. O meu problema foi achar que não era importante e não buscar a informação. Acreditar no meu viés e levar aquilo como, sabe, tipo, ferro e fogo. E a vida não é assim, a gente é muito mais, né, mutável, a gente não é retilíneo e a gente se coloca num lugar de retilíneo, né? A gente se coloca num lugar de mesmice sem necessidade. Então, se eu pudesse dar essa motivação, não, porque eu não acredito que a gente se motiva pelo outro, né? A gente pode pegar bons exemplos, mas a motivação vem da gente. E não é uma questão de motivação. Eu acho que o principal foco desse vídeo é: você não está com preguiça, você não é incapaz, você não tá com falta de vergonha na cara, você não tá com qualquer outra coisa que alguém diga, você não tá de mimimi, você não tá de frescura. Você pode estar com um problema. Leve esse problema para alguém que pode resolver. Não leve esse problema para sabe, para um familiar, para um amigo que vai falar que você tá com frescura ou te descredibilizar a sua dor. Vai a um profissional que te ajuda. Vai a um profissional que fale para você, não, realmente, a gente vai fazer um tratamento. Eu hoje já não tomo mais, por exemplo, um antidepressivo. A minha taxa de diabetes diminuiu, eu não tenho mais pré-diabetes, apesar de ainda fazer o uso do remédio. O uso também já tá meio que marcado para encerrar. Então, assim, tudo é uma questão de você entender o que está acontecendo de fato com você, sem o seu próprio viés, né? Sem a sua confirmação, sem a sua armadura que você cria para não enxergar aquele problema. Ou para se culpar sem entender que aquele problema não é você que está criando, é um problema. A síndrome do ovário policístico, por exemplo, não tem razão. Não tem na literatura, não tem nada que fale assim, ó, o síndrome do ovário policístico vem da gente fazer isso. Não existe. Não existe. Eu sempre procuro para saber maiores informações, para me manter atualizado, né, agora. Principalmente agora que eu entendi toda a amplitude metabólica que está envolvida na síndrome. Então, por quê? Por que fazem a gente acreditar nisso? E aí eu trago uma outra reflexão. Por que você deve acreditar no que você acredita? Busca informação nova, segue coisas diferentes, vá a médicos diferentes, peça uma segunda opinião se você tiver na dúvida. É isso que vai levar você a cuidar de você de verdade. Não é a opinião de um familiar, de um amigo, né? Apenas. Eu não tô falando que a opinião dessas pessoas são irrelevantes, pelo contrário. O ânimo que muitas vezes a minha irmã me dá, por exemplo, vamos trocar uma receita low carb, sabe? É imprescindível, sabe? É uma das coisas que mais hoje me deixa feliz. Ver que as pessoas estão de fato do meu lado. Mas assim, existem pessoas que não estão. E fazer o quê? Sabe? A gente não pode querer criar expectativa no outro. A gente tem que entender quais são as nossas necessidades. E no meu caso, era mudar. Era mudar para ficar com um corpo bonito?
Não, porque eu não acho que isso seja, na minha opinião, no meu entendimento e na minha lista de prioridades, isso não é uma prioridade. No meu entendimento, isso não é tão importante. Mas a minha saúde pediu pelo emagrecimento. E eu tava tão focada em não querer parecer buscar por uma padrão de beleza inalcançável, que eu esqueci, literalmente, eu não esqueci que emagrecer não é só para isso. Eu não me importei com o fato de que emagrecer poderia ser pela minha saúde também. E era uma coisa que eu deveria me importar, afinal de contas, com esses primeiros quilos que eu já perdi, a minha qualidade de vida mudou completamente. Se eu continuar nesse ritmo, né, eu tenho uma meta pessoal que eu ainda não vou falar, né, mas assim, sabe, você se sentir capaz, se sentir dono do seu corpo, se sentir no poder, no comando. Porque todas as outras coisas da sua vida você não vai estar no controle. Eu já falei sobre controle aqui. Você não vai controlar o seu cônjuge, você não vai controlar. A não ser que você seja uma pessoa psicologicamente transtornada, né? Mas você não vai controlar o seu cônjuge, você não vai controlar o seu filho, você não vai controlar o seu trabalho. A coisa que você pode controlar é você. Então, esse descontrole meu me levou para um lugar em que eu não quero mais estar, de insatisfação. Então eu decidi mudar. E eu espero que esse vídeo seja aquele empurrãozinho que falta para você procurar um médico, para você procurar uma pessoa que possa realmente te ajudar, para você se cercar de pessoas que realmente estão do seu lado e que apoiam as suas decisões. Um beijo e até a próxima quinta. Tchau!